Olá pessoal, estamos aqui novamente, né, para poder trabalhar junto com vocês aí que estão acompanhando os nossos vídeos, não é? E iniciando já, eu já peço para você que aqui embaixo no cantinho existe um botãozinho vermelho de inscrição. Inscreva-se para poder acompanhar a sequência de vídeos que nós estamos fazendo para você poder ter uma performance melhor nos seus negócios, né? Então, no dia de hoje, né, nós vamos trabalhar hoje respondendo mais algumas perguntas, né, do pessoal que solicita assuntos e respostas sobre vários temas do nosso trabalho. E hoje, né, nós temos o Lino de Pelotas, né, um abraço Lino aí de Pelotas, né, que solicitou uma pergunta, né, fez uma pergunta para nós, não é? Sobre os pilares das crenças, né? Como desenvolver mais crenças fortalecedoras para ter sucesso dentro dos negócios, né? Uma pergunta mais específica, então vai levar um pouquinho mais de tempo para mim explicar para vocês, tá? Mas vamos lá, vamos tentar explicar isso aí da melhor maneira possível para que vocês possam sair satisfeitos com a resposta. Para responder isso, não é? Eu fiz aqui um mapa, né, que eu quero mostrar para vocês, que é esse daqui, certo? Esse mapa aqui, ele mostra, né, os pensamentos, tá? Ele mostra as opiniões, ele mostra as crenças e ele mostra as convicções, certo? Ele é em forma de pirâmide por conta que a maior parte das pessoas, elas têm pensamentos e apenas um grupo bem menor, que é a parte de cima, é que tem convicções, que são aquelas pessoas que realmente conseguem ter mais sucesso na vida profissional, trabalhando e lutando pelos seus objetivos. Então, eu fiz esse rascunho para poder explicar melhor para você como é que a gente vai trabalhar todos esses conceitos aqui, não é? Para que a pessoa possa desenvolver uma convicção e ter uma crença inabalável. Então vamos lá, vamos tentar responder isso daí, certo? Bom, no primeiro pilar, bem da parte de baixo, nós falamos dos pensamentos, tá? O que são pensamentos? Como é que os pensamentos eles procedem na cabeça humana, né? O cidadão ele acorda de manhã, não é? Ouvindo uma música ou com um barulho, ou simplesmente a primeira coisa que ele olha, abre a janela, vê uma chuva, ele pensa negativo ou ele pensa positivo, ele começa a pensar de maneira negativa, puxa, vou me molhar, puxa, não tenho guarda-chuva, ou a dona de casa, puxa, hoje os meus filhos vão chegar com o sapato embarrado, ou não vou poder lavar a roupa porque a chuva não vai permitir eu poder botar num tempo bom para essa roupa secar. Ou seja, uma visão gerou um pensamento. Então tenha muito cuidado onde você concentra os seus olhos, porque os nossos olhos são um dos canais de mecanismo para produzir pensamentos. E quanto mais eu olho uma coisa, mais o meu pensamento é alimentado. Então se você olha e ouve muitas pessoas que elas são negativas, pessimistas, provavelmente o conjunto de pensamentos da sua cabeça vai ser alimentado com coisas desse teor, não é? Então, como eu falei no vídeo passado, que eu respondi algumas perguntas, falando sobre convicção, sobre a importância da leitura de livros que alimentam a sua fé, que alimentam a sua crença, a sua convicção, para que ela possa ser firme diante dos obstáculos que vão aparecer. Veja bem, falando dos pensamentos, então nós temos os pensamentos, os negativos e os positivos. Pensamento ele é energia, certo? Ele é energia vibracional, tá? Então algumas pessoas elas olham, por exemplo, esse copo, certo? E veem o copo meio vazio. Outras veem o copo meio cheio. É o que elas veem, é o que elas abraçam como um pensamento. E o pensamento, ele só vai formar na sua cabeça um ninho. Um pensamento é como um pássaro. Ele vem, pousa e vai. Vem, pousa e vai. Agora, a partir do momento que você permite que esse pássaro faça um ninho na sua cabeça, ele vai fazer um ninho de quê?
do pensamento dominante, da ideia que domina a sua cabeça. Se você só vê noticiário negativo, se você só fala com pessoa negativa, se você fica o tempo todo pensando negativamente, pessimistamente, a sua cabeça vai nascer, vai pousar pássaros que vão gerar um ninho de ovos negativos. Agora você tem duas mãos, você tem o poder para impedir que esses pássaros negativos façam ovos na sua cabeça, façam um ninho na sua cabeça de negatividade. Você tem que chegar lá e tirar, show, sai fora, sai fora. Eu quero pensar positivo. E o primeiro princípio para pensar positivo é ver vídeos motivacionais, é ler livros motivacionais, é participar de palestras, é entrar na frequência vibratória que vai poder proporcionar para você a vitória atrás dos seus objetivos, meu amigo. É esse que é o pensamento que ele necessita ser o pensamento dominante, ser o pensamento que vai fazer a diferença daquilo que você está procurando para a sua vida. Bom, falamos um pouco de pensamento. Vamos para o segundo item. Relembrando o que eu estava falando aqui, o segundo item é a opinião. Como é que nasce uma opinião na cabeça do cidadão? Depois que nós vimos que os pensamentos eles são negativos e positivos. As opiniões também elas são positivas e negativas. Para ilustrar isso para você, eu peguei aqui 3 aparelhos celulares meus, não é? Esse aqui, esse outro e esse aqui, certo? Vamos dar um exemplo para você poder raciocinar baseado nesses 3 aparelhos, certo? Cada um tem a sua característica, certo? Esse aqui tem 3 chips, esse aqui ele dura mais tempo falando, ele é mais resistente ao choque, ele já caiu. E esse aqui tem acesso à internet, ele tem a função de filmar, tirar fotos, ele é muito mais completo que os outros, certo? Então nós temos aqui, cada um, eu comprei ele em momentos diferentes da minha vida, certo? E com objetivos diferentes. Mas eu quero chamar a atenção para você o seguinte: eu estava passando na loja, olhei o telefone na vitrine, fui lá e escolhi o aparelho. Eu tive um pensamento, esse pensamento moveu um sentimento, esse sentimento moveu um comportamento, que foi o comportamento de eu ir lá e comprar. E essa compra, que seguiu essas etapas, certo? Ela gerou uma opinião. Então eu comprei o aparelho e eu tenho as minhas opiniões sobre ele, os porquês que eu comprei ele. 3 chips, um aparelho que eu estava necessitando para ter mais alternativas de chips, foi os argumentos que eu convenci a minha cabeça. Então eu tenho uma opinião positiva. À medida que eu comecei a usar, certo? Essa opinião virou uma opinião reforçada, porque tudo aquilo que eu acreditava se consolidou. Então, como aquilo que eu acreditava se consolidou, isso se tornou uma crença mais poderosa. Eu não fiquei com uma opinião negativa porque não aconteceu nada de negativo com esse aparelho. Porém, quando veio estes modelos aqui mais completos, nasceu, despertou novas necessidades, novos desejos. Eu precisei ter mais tecnologia, então nasceu o quê? Um novo objetivo, um novo porquê. E o meu pensamento foi alimentado com um novo porquê. Eu fui lá, comprei, adquiri uma experiência positiva com essa compra e esse pensamento positivo se perpetuou até se tornar uma convicção que é inevitável você ficar com um telefone hoje que tem internet. No mundo que nós vivemos, é inevitável, não é? Então aqui está o aparelho. Para cada um deles eu tenho uma resposta e um porquê. Mas eu quero explicar em detalhes para você poder entender o conceito da palavra opinião, que é o seguinte: o aparelho, ele estava lá na loja, certo? Paradinho na vitrine. Quem teve o movimento de esticar a mão e pegar ele, fui eu. Não foi o aparelho que me pegou. O aparelho não ficou dançando na minha frente dizendo: Tony, 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 me compra! Me compra, ó, eu tô aqui, eu faço isso, faço aquilo. Não, eu estiquei a minha mão,
peguei ele, botei a mão no bolso e paguei por ele. Ou seja, a opinião partiu de mim. Por que eu estou falando isso para você? Porque a maioria das opiniões que você tem, que os seus amigos têm, que as pessoas que você vai mostrar os projetos que você está fazendo têm, eles têm opiniões pessoais, que foram opiniões que eles pegaram. Não foi a opinião que pegou eles. Se foi ele que pegou a opinião, essa opinião ela pode ser alterada. E é aí que você tem que ter o conhecimento e a sabedoria suficiente para saber em que nível de opinião tá as pessoas que você está falando. Se elas têm uma opiniãozinha ou elas têm uma opinião grande, se elas têm uma crença positiva ou negativa ou uma convicção. Nós já vamos chegar lá em cima para você entender onde está a diferença que faz a diferença. Onde está essa diferença? Vamos dar um exemplo complementar, certo? As pessoas trocam de marca de cigarro, as pessoas, os casamentos acabam, troca de mulher, troca de namorada, o cara troca de cidade, o cara troca de emprego, o cara troca de banco, o cara troca de marca de carro, não é? Mas o troca de religião, mas uma coisa que as pessoas dificilmente trocam é o time de futebol. Olha que interessante essa linha de raciocínio, não é? Agora, vejamos, já que existem várias trocas, porque naquele momento a pessoa tinha uma opinião, essa opinião foi ficando negativa que proporcionou a troca, certo? Proporcionou a troca, porque ela tinha uma opinião que eu posso chamar de número 5, e em vez dela passar para 6, 7, 8, ela se reforçar, ela foi diminuindo, até essa opinião ficar ultrapassada e não servir para mais nada. Veja bem, se as pessoas trocam de time de futebol, trocam de camisa, trocam de cor preferida, trocam de cidade, de várias coisas, então é passível a mudança a qualquer momento. Como eu vou fazer para alterar esse pensamento, esse sentimento e esses comportamentos para que a pessoa possa comprar a ideia que você está tentando vender, seja ela qual for, meu amigo? Seja ela qual for. Como eu vou fazer isso? Bom, esse reforço da crença que sai da opinião, uma opinião, certo? Que vai se tornando, que vai mudando, ela vai aumentando negativamente ou positivamente. Em que circunstância? Conforme você vai tendo experiências. As experiências são o fator abalizador dessa diferença entre o cara ficar no mesmo lugar e mudar. Ele vai experimentando. Então, se você está fazendo coisas que não estão trazendo o resultado que você está procurando, mude. Mude. E mude imediatamente. O conceito de insanidade é você continuar fazendo as mesmas coisas e querer ter um resultado diferente. Esse é um conceito de insanidade. Então mude. É necessário mudar. Você só vai ter uma capacidade maior de convencimento com uma coisa chamada experiência de vida, prática, daquilo que você fez, daquilo que você viveu, daquilo que você experimentou e daquilo que alimenta a sua crença, certo? A ponto de você chegar nas pessoas e dizer, meu amigo, é assim, porque eu fiz isso, eu já trilhei o caminho das pedras, eu já tenho estrada, eu já tenho uma bagagem, eu estou dizendo para você que funciona assim, porque eu fiz isso, isso. A pessoa vai olhar no seu semblante, vai olhar no que você está falando e vai sentir a energia, a confiança necessária para apertar na sua mão e fechar a parceria comercial. Essa é a diferença. Então essa crença, ela vai se fortalecendo a cada coisa que você faz e vai trazendo o resultado que você está procurando. É uma crença que vai se tornando fortalecedora, tanto positivamente quanto negativamente. Pessoas acumulam crenças negativas em que instante? No simples instante onde ela está trabalhando, onde ela já está fazendo alguma coisa e aquilo vai dando errado. De novo. Então ela alimenta uma
acreditar que aquilo não funciona, que aquilo não tem jeito. Mas o que acontece? Na realidade, ela ainda não encontrou uma pessoa, um método, uma estratégia que possa fazer com que aquela sequência de derrotas, aquela sequência de resultados negativos possa ser revertido e ser transformado num resultado de sucesso. Então, não desista antes de tentar mais uma vez, meu amigo. Se você está quase desistindo dos seus sonhos, quase desistindo do seu objetivo, tente outra vez. Entenda essa mágica que eu mostrei para você aqui, desse gráfico que mostra os porquês de muitas coisas. Vamos para o outro item, o item de cima, que é a parte da convicção. Como é que ela nasce, como é que ela gera? Ela é subproduto de uma crença, certo? Até ela se tornar muito sólida, muito sólida. Vamos ver o seguinte, tá? O ex-presidente Lula, certo? Ele veio de várias derrotas nas urnas. Ele poderia simplesmente ter desistido. Eu não estou aqui fazendo campanha política, eu estou dando um exemplo pessoal. Ele poderia ter desistido, porque ele teve derrotas políticas, certo? Importante, pessoas diziam, bah, mas com essa barba tu não vai conseguir se eleger, bah, mas um cara que não tem faculdade não vai conseguir se eleger. Muitas vezes, imagina só, ele poderia ter sido derrotado dentro do próprio casamento, na cama, deitado com a esposa, que poderia dizer assim, meu amor, você já não consegue mais. Olha quantas vezes você perdeu nas eleições, você vai tentar mais uma vez? Ele poderia ter dado atenção aos pensamentos dela, aos pensamentos dos amigos, do vizinho, ou de pessoas de dentro do próprio partido, que gostariam de estar lutando por uma vaga na presidência da República, e absolutamente ele foi continuando, aumentando a sua crença e acreditando que um dia poderia se tornar presidente da República. Se foi um bom ou um péssimo presidente, não vem ao caso. O que eu estou falando é a trajetória pessoal de tomar uma decisão e ter uma crença a ponto de lutar pelo seu objetivo até alcançá-lo. Independente das críticas, independente dos obstáculos, independente de tudo que esse pessoal falou. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês, certo? O treinador do pentacampeonato, Luiz Felipe Scolari, certo? Na época, quando o Brasil foi para a Copa do Mundo de 2012, ele não levou o Romário. Teimoso ou não, não é? Não importa, mas ele acreditou que o Ronaldo poderia fazer aquilo que o Romário estava fazendo. E levou o Ronaldo meia bala, machucado. Ônus e bônus. A banca paga e a banca recebe. Ele acreditou nisso, ganhou a Copa. Venceu a Copa do Mundo. Poderia ter sido derrotado, como foi nessa, com a sua própria cabeça. Ele ganhou com a sua cabeça, ganhou com a sua convicção e perdeu com a sua convicção. Indiferente do que todo mundo estava falando. Hoje estão falando que ele é cabeça dura, que ele não ouviu os caras, que não sei o quê, que isso, que aquilo. Mas na época ele também não ouviu a maioria. Na época até o presidente da República queria que levasse o Romário. Então ele ganhou com a cabeça dele e perdeu com a cabeça dele. Isso é o quê? Convicção, pessoa de pulso forte em relação ao que ele está vendo, vivendo e sentindo no ambiente do esporte, no ambiente ali. Se está errado ou não, são números que vão dizer. Os números foram favoráveis naquela vez e foram desfavoráveis nessa. Ou você conhece alguém que acerta tudo sempre? Não, mas então, os homens de sucesso, aqueles que fizeram a história, que fizeram a diferença da humanidade, ousaram, foram atrevidos, foram petulantes, foram ousados, foram intrépidos, foram atrás do seu objetivo. E nós estamos aqui para passar para você um pouco desse know-how, um pouco desse conhecimento, para que você possa fazer a mesma coisa. Levante a sua cabeça, levante a sua bandeira, levante seu projeto e siga em frente, em prol do seu objetivo. Então, foi isso que eu retrato, não é? Esse é o retrato do pensamento, da opinião, da crença e da convicção.
esse retrato ele faz toda a diferença na sua vida profissional. Alimente os seus pensamentos de maneira positiva para que as suas opiniões tragam um feedback positivo, que possam trazer uma crença poderosíssima a ponto de se tornar uma convicção capaz de realizar os seus sonhos e trazer tudo aquilo que você está procurando para sua família. Pense em outra coisa. O tempo que você leva para pensar num Fusca é a mesma energia que você leva para pensar num Porsche Cayenne, ou seja lá o carro que você está procurando. A diferença toda está, não é, na energia e no plano de negócio que você vai botar para atingir esse objetivo, ok? Respondendo a última pergunta aqui que nós recebemos, não é? Falando a respeito de por que edificar a linha ascendente. Tony, por que eu tenho que edificar a minha linha ascendente? Meu amigo, eu quero que você pense o seguinte: edificação de linha ascendente. Você entrou no negócio, teu patrocinador te convidou e te botou. Pensa comigo, o teu patrocinador é tão ruim, mas ele é tão ruim que ele foi capaz de patrocinar. Ele é tão ruim que ele foi capaz de patrocinar você. Agora, se você não edifica a sua linha ascendente, você não está trazendo para o negócio credibilidade necessária. Porque imagina só, quando você convida alguém para entrar no negócio, certo? E essa pessoa, você pega assim, ó, eu vou te levar num encontro de negócios, onde vai ter uma pessoa importante que tem conhecimento desse negócio, que está vindo de fora falar a respeito desse trabalho para nós. E você edifica ele. Quando você edifica essa pessoa num nível de energia suficiente, a pessoa que está ouvindo o que você está falando, ela está pensando assim: puxa, vou prestar atenção, porque ele falou que é um cara importante. Quando você coloca determinada importância no teu patrocinador, ou na linha ascendente, ou no palestrante, as pessoas, os convidados vão dar a atenção necessária que muitas vezes não estão dando para você. O que você está falando está entrando num ouvido e está saindo no outro. Então essa é a diferença que faz a diferença. Portanto, respondendo essa pergunta, edifique sempre a sua linha ascendente, para que você possa ter um grupo coeso de sucesso dentro do seu negócio de multinível, ok? Então, estamos finalizando por hoje, tá? Abaixo nós temos o meu telefone, tem o meu Twitter, tem as minhas fanpages, né? Tudo aí. Novamente, não esqueça, se inscreva no nosso canal aqui embaixo para receber os nossos vídeos e continue mandando perguntas para que a gente possa responder para você e trazer novidades quentíssimas, ok? Até mais, um forte abraço e fiquem com Deus. Obrigado!